Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus vai. Boa noite, meu amigo, meu irmão internauta. Mais uma vez, fico feliz em poder estar aqui com vocês para poder explanar a palavra do Senhor, trazer aquilo que Deus tem preparado para nós, e tenho certeza que quando nós buscamos ao Senhor, Ele não vai nos desamparar. Ele vai confortar os nossos corações através das suas palavras, através de muitos milagres que Ele tem operado na vida de cada um de nós. Ele sempre está cuidando de cada um de nós, pode ter certeza. Ele não tem placa de igreja, Deus. Ele é um Deus universal, Ele é um Deus que busca o pecador. Não ama o pecado, Ele abomina, mas Ele ama o pecador e Ele pede para que nós possamos abrir nossos corações e andar segundo a Tua palavra, não a palavra do homem. E você é o nosso convidado especial para hoje compartilharmos juntos a mensagem do Senhor. Como de costume, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria aqui de pedir para o nosso irmão Rubens elevar uma oração ao Senhor. E logo em seguida a gente vai louvar a Deus e vamos falar muito da palavra de Deus. Verdade. Boa noite a todos os internautas, aqueles que estão vendo e ouvindo. Que a paz de Deus esteja presente nos seus lares, aonde for que Deus esteja. Vamos curvar a fronte e falar com o nosso Deus. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai, por mais um programa, palavra de fé. Venha de encontro que essa palavra que a gente vai abrir hoje com os nossos internautas, aqueles que estão vendo e ouvindo, dá essa bênção essa noite, traga a unção dos altos céus, traga um conforto e que acalme o coração de cada um. Dá a tua paz, sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor, que Deus realmente possa transformar os nossos corações. Gostaria de compartilhar esse louvor com vocês. É um hino novo, estou ainda terminando ele, está na fase terminal, mas eu já gostaria de apresentar para vocês. Peço em minha oração, vem derrama sua unção, para levar ao mundo a sua esperança. Pai, falarei do seu amor, e que o mundo resgatou, e Jesus nos trouxe paz e esperança. Vou nesta vida caminhar e sempre pronto a me entregar, e nas mãos de Deus seguro vou estar. Eu tenho paz no coração, encontrei a alegria e o perdão. Pai, quero olhar pro meu irmão, ter o amor no coração, vou levar sua esperança e salvação. Vem transformar o meu viver,
em sua graça e seu poder, em Jesus a esperança pra vencer. Vou nesta vida caminhar e sempre pronto a me entregar, e nas mãos de Deus seguro vou estar. Eu tenho paz no coração, encontrei a alegria e o perdão. Vou nesta vida caminhar e sempre pronto a me entregar, e nas mãos de Deus seguro vou estar. Eu tenho paz no coração, encontrei a alegria e o perdão. Vou nesta vida caminhar e sempre pronto a me entregar, e nas mãos de Deus seguro vou estar. Eu tenho paz no coração, encontrei a alegria e o perdão. Encontrei a alegria e o perdão. Encontrei a alegria e o perdão. Amém? Encontrei a alegria e o perdão. Que maravilha, né? Só em Jesus que nós podemos encontrar alegria nos nossos corações em um mundo tão turbulento como nós vivemos, né? Apenas nele. Só nele. Sem ele não existe alegria, não existe paz, não existe amor, não existe justiça, mas em Jesus nós encontramos tudo. E hoje eu tenho certeza que Deus já preparou a mensagem. Qual que é a mensagem que nós temos para compartilhar com nossos irmãos internautas? Deus está te avisando. Deus quer avisar os seus filhos referente ao que Satanás está fazendo nesses últimos dias. Satanás quer peneirar os seus filhos. E a gente vai compreender e entender um pouquinho sobre peneiração, porque Jesus avisa Pedro sobre isso. E Deus quer avisar os seus filhos no dia de hoje sobre esta cena, peneiração, ok? Para isso a gente vai abrir a Bíblia, abre a sua palavra de Deus, o smartphone, o que seja, o seu celular, tablet, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. A gente vai pedir para o Vinícius cumprimentar e pedir para ele ler esse versículo. Bom, boa noite a todos e espero que seja tudo bem por aí e espero que a palavra de Deus esteja aberta. Lucas 22, versículo 31. Isso. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Isso, só aí, por enquanto. Percebe que existe um alerta aí, meu irmão Verde. Simão, Simão. Quando Deus traz sempre duas palavras iguais, Ele quer despertar você daquilo que está acontecendo. O perigo que está ao seu redor. Perigo que está ao seu redor, isso. E ele fala, Satanás quer peneirar a sua vida. Mas quando Deus, ele coloca esta mensagem ali, Lucas 22, 31, mas por quê? Qual que é essa finalidade? Existe acontecimentos que a gente vai ter agora, né, Verde? Algumas programações que a gente vai falar sobre o selamento, chuva serôdia, a volta de Jesus. Sim. Algumas cenas que vão acontecer no decorrer das programações que a gente quer, Vinícius, alertar o nosso público. Por quê? Porque Satanás quer peneirar, os discípulos Pedro. Isso para nós também. Qual o motivo? Lá em João 10:10 já tem um motivo por que ele está fazendo isso. João 10:10. Os textos bases estão aqui, tá? Se anote o texto base, a gente vai voltar para ele,
Mas vai para João 10:10, onde Satanás quer fazer isso com os seus filhos, ou melhor, filho de Deus, referente à peneiração. Vou pedir para o Vinícius São novamente. João 10:10. João 10:10. Para ler novamente, tá? Olha o que acontece. João 10, versículo 10. Certo. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Quando existe a peneiração, ali em Lucas capítulo 22, 31, o motivo é destruir a sua vida, viu, Verde? É muito interessante, mas de que forma que o inimigo ele pode te destruir? Se você está dentro de uma igreja, se você está seguindo a Jesus, se Jesus diz que está com você todos os dias, ele está ali do teu ladinho, como é que Satanás consegue invadir essa privacidade? Ótimo, boa pergunta, Verde. Tanto que é isso que a gente quer contextualizar. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Por enquanto, não. A gente quer contextualizar por qual motivo que ele quer peneirar o povo de Deus. Primeiro, ele sabe que o tempo está sendo abreviado. Correto. E quando o tempo está sendo abreviado, Satanás está numa fúria, querendo destruir, querendo matar, querendo roubar a sua vida. Então, como o tempo está sendo abreviado, ele sabe que a morte dele já é iminente. Não tem como fugir. Não tem como fugir daquilo que vai acontecer. Porém, ele quer o quê? Adeptos, pessoas que também venham para as suas fileiras. Quanto mais para ele, mais ele quer provar que Deus estava errado e que ele estava correto e que Deus é arbitrário. E dentro dessa peneiração, né? Por que Deus permite? Por quê? Queridos, linka lá Jó 1, 6 a 12. E ali está o motivo, porque Deus vai permitir. Porque neste momento, Deus vai fazer a prova dos seus filhos. E precisa todos que diz cristão, todos que diz ser Jesus, passar por essa peneiração. Você precisa escolher se você escolhe um lado que é Jesus ou outro lado. Sim. E porque quando a sua vida está no altar, quando a sua vida está boa, tudo está fácil. Ou melhor, tudo é facilitado. E quando você está com uma vida difícil, né? Passando por uma dificuldade, seja ela desemprego, financeiro, falta de alimento, física, é neste momento que Deus prova a nossa fé. Ele quer pegar o fraco e tornar-se forte. Porém, como Deus vai saber se não peneirar a sua vida e minha vida, a nossa vida? Tanto é que quando Israel estava no cativeiro babilônico, no egípcio, quando eles estavam ali, eles estavam sofrendo muito, estavam ali no desespero, e Deus deu a libertação e prometeu a eles, que se eles obedecessem a palavra do Senhor, eles seriam o quê? Salvos e entrariam na terra da qual o Senhor proveu para eles. Prometeu. Mas ali, naquele intervalo, naquela caminhada toda, Vinícius, o que aconteceu? Houve uma sacudidura, uma peneiração ali, porque você vê que nem todos ali estavam crendo, porque havia mistura, né? O joio egípcio e juntamente com Israel. Isso. Joio e o trigo junto ali, e de repente aquela gente começa a duvidar da palavra de Deus. Eles não acreditam que Deus libertou eles e vai continuar com eles até que eles alcancem o objetivo que era a terra prometida, da qual o Senhor te prometeu. Parabéns, Verde. É isso mesmo que a gente vai entender a contextualização dos textos. Tanto que a gente vai linkar agora Jó 1, versículo 6, versículo 12, e o Vinícius vai ler para nós, e a gente vai entender esse link lá de Lucas 22, 31, porque Deus abre os celeiros, porque Deus abre, sabe, o cercado, a proteção, para existir essa peneiração do povo de Deus. Mas por qual motivo? Para provar os seus filhos, como o Verde falou. Nem todos que estão falando que é de Jesus, é dele. Nem todos estão dizendo, Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, Mateus 7, 21. Por isso que Deus tem que fazer a prova dos seus filhos. Vinícius, por gentileza, Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12. Certo.
a primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás o acusou. O acusador veio com eles. Sim. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Só uma vírgula aí, Vinícius. Ele atenta, ele fala com o inimigo, tá vendo o meu servo Jó? Esse é um homem íntegro. Então Deus, ele quer fazer a prova dos seus filhos para provar a sua integridade. Ele não estava fazendo nada de errado. Não, com certeza, ele estava, a gente vai ver ali o texto em seguida, que ele abre essa situação de permissão para o quê? Para os filhos saberem, ou ele escolhe, né? Não é porque eu perco, não é porque eu não tenho, Os valores materiais. que eu não sou abençoado. Sim, tanto é que Jó, antes dessa parte, Jó é dito aqui como uma pessoa íntegra. Ele era o mais rico da sua época. Sim, do né? Oriente, Não, isso. não havia nada que você pudesse apontar. Não, ele está recebendo isso porque ele fez aquilo. Não, a própria Bíblia atesta a integridade de Jó. Mas mesmo assim, Deus permitiu, entrega ele ao inimigo. Porque ele estava onde, Satanás? Estava com quem? Com os filhos de Deus aonde? Na reunião. Então ele teria que mostrar. Até Satanás se apresenta a Deus. Até Satanás naquele momento se Porque ele apresentou a Deus. representava a terra naquele momento. Isso, né? quando ele usurpou, né, de Adão e Isso. Eva. Ele tirou este mundo de Adão e Eva, que eram os príncipes deste mundo, e se colocou no lugar. Mas o texto não terminou. Vamos até o 12. Vamos lá. Por favor, Vinícius. Versículo 9. Isso. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Olha aí, calma, vírgula. Pediu, olha o que tinha em torno de Jó, irmão Verde. Muro de proteção. Proteção, anjos querubins, em torno de quem? Do servo de Deus. Só que temos hoje, irmão Verde, essa proteção? Olha, temos essa proteção, só que nós muitas vezes não andamos como Jó, na integridade da qual ele andava com o Senhor. O que está faltando hoje em nós é essa integridade. O que é integridade? Tornar-se um coração reto, né? Ter Andar amor, com Jesus, ter amor pelo seu próximo, Isso. Ser irrepreensível. obedecer a palavra de Deus, ser o quê? Irrepreensível. Irrepreensível. Olha só Olha que palavra quantos linda. adjetivos para que Jó pudesse ali demonstrar para o universo, né? Porque ali ele era o ator principal, vamos colocar ali. Sim, porém, o que aconteceu, Verde Vinícius? Só que Satanás, ao dialogar com Deus, com Jesus, ele fala que ali tinha um cercado. Que ele tinha que Jesus liberar. Preste atenção, querido. Preste atenção, você que está me ouvindo hoje, esta noite. Deus, nós, o povo de Deus, tem um cercado. Tudo o que acontece dentro de uma esfera física tem que existir permissão de Deus. Uma folha não cai. Se Deus não permitir. Então, entenda isso, queridos. Eu vou fazer uma analogia aqui antes do Vinícius continuar. Imagine você está com o guarda-chuva aberto. Por que está aberto? Porque está ocorrendo chuvas. E dentro desse contexto, desse guarda-chuva aberto, você está protegendo do quê? Daquilo que está vindo, sabe? São as gotas, são as chuvas. Mas Deus falou lá em João 16:33, no mundo terás aflições, tenham bom ânimo. E eu venci o mundo. Porém, perceba que o guarda-chuva está aberto, mas as gotas, sabe? Aquilo que respinga, cai em você. Isso é automático. É automático, mesmo com a proteção Divina. Só que a cena é peneiração. Deus libera, Deus abre, sabe, o cercado. E continua, Vinícius, até o 12. Olha o que aconteceu. Só voltando no 10. Isso. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Percebe que Satanás, ele está fazendo uma proposta para Deus. Que o ser humano, que Jó,
se liberasse o cercado, as bênçãos, as prosperidade, o que Deus colocou como quantidade de filhos, sabe? O homem mais rico, os gados, sabe? Ali as ovelhas, tudo, se Deus tirasse, ou melhor, se ele tirasse, que Deus permitisse que ele tirasse, ele iria amaldiçoar Deus, irmão Verde. Mas é aquela questão, né? Muitas vezes a gente nota que Jó, a vida dele, quando você tem tudo, as pessoas olham só o que você tem. É verdade. Mas da maneira que você conquistou, ninguém vai dar valor. Ninguém está colocando aqui como é que Jó conseguiu todas essas coisas. Deus abençoou, sim, mas ele teve que fazer alguma coisa ou as coisas foram caindo do céu? Não, teve que fazer sim. Ele teve que trabalhar dia a dia, suar a camisa, fazer tudo de acordo, segundo a vontade de Deus, porque quando nós andamos no caminho do Senhor, o Senhor disse que nos abençoaria. Isso é automático. As bênçãos do Senhor vêm com dificuldades, com lutas? Sim, Com lutas. elas vêm. Quando nós estamos lá em cima, as pessoas só olham quando você está lá em cima. É claro, Senhor. Olha aí, o Senhor tem abençoado ele, o Senhor tem dado, ele tem sentado na cadeira dele, o Senhor tem dado carro, o Senhor tem dado casa, o Senhor tem dado casa na praia, o Senhor tem dado tudo o que ele precisa, e ele não levanta da cadeira. Não, ele fez a parte dele, ele correu atrás, eu dei as bênçãos, só que ele teve que usar a mão de obra. Com certeza. E tanto, Vinícius, se a gente pegar lá Romanos 12, versículo 1, diz que Jó fazia sacrifício para Deus. E nós temos que fazer sacrifícios para Deus, para existir a bênção, o esforço, a nossa luta. Não é presunção falar, queridos, não é orgulho. Queridos, quando você faz, Deus, ele também, ele traz o retorno para a sua vida. O que ele fez para Jó é mostrar uma experiência, sabe? Não é o que eu tenho. Uma vida de dignidade. Isso, que vai me fazer a minha prosperidade. Antigamente as pessoas falavam, sabe? Antigamente as pessoas falavam que quem não tinha nada era maldição, não era bendito. Queridos, Se fala até hoje. Se fala até hoje. Fala até hoje. Muitas igrejas falam, se você não tem prosperidade, olhe a sua vida, porque você tem alguma coisa errada com você, por isso que você não prospera. Hoje é diferente. Hoje você vê hoje que... agora não é mais prosperidade a questão. Agora é felicidade. Se você não é feliz, é falta de Deus. Olha aí, ó. Olha o Vinícius atualizando a gente, um jovem. Mas só lembrei aqui de uma situação do meu irmão, que ele falava assim, Verde. Rubens, está sem cliente? Eu falei, estou sem cliente. Mas o que está acontecendo? Você está orando? Você está buscando a Deus? Você está jejuando? Sabe? Queridos, esvaziando-se do seu eu e colocando prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Aí é a questão. E ele alegando dessa forma, parecia que era falta de fé, porque eu estou sem cliente, que eu estou passando uma situação difícil. Queridos, não é falta de fé. Muitas vezes, como eu falei para vocês, o cercado tem que abrir para existir a penetração da sua vida e da minha vida. E amadurecimento. Sim. E amadurecimento. Porque tem que existir o autoclamor, a chuva serôdia e o selamento, que a gente vai falar isso posteriormente. Você só dá valor às coisas. Meu irmão, também você falou do seu irmão. Meu irmão, quando era jovem, ele foi assim. Ele era um menino bonito, os olhos verdes, muito bonito assim. Então as menininhas ficavam assim, olhando para ele, queria ele de qualquer jeito. E ele usou a boniteza dele, casou, teve uma que casou, ele não comprou um móvel sequer. A casa não precisou de fazer nada. O casamento dele durou muito pouco. Não conhecia a palavra de Deus, a gente não tinha temor. O casamento durou muito pouco. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente quer as coisas assim, ó, usando a parte externa como uma vitrine para que eu possa ganhar aquilo que eu preciso sem me exercitar. Jó, na sua integridade, não foi dessa forma. Não. Tanto é que Jó, na sua integridade, você percebe que os funcionários dele, eles não precisavam de marcar uma audiência. Algum problema, ele já chegava, ó Jó. Diretamente. E Jó já estava com o ouvido estendido para eles. Olha, meu filho, pode falar, o que está acontecendo? Olha, eu estou assim, assim. É verdade. Vamos pedir a direção de Deus e Deus vai te abençoar. Eu vou te ajudar naquilo que eu puder e Deus vai fazer mais do que eu, porque tudo que eu tenho
é porque Deus tem me dado a oportunidade de tê-la para dividir com vocês. É verdade. Vinícius, quer falar? Sim. Essa relação de prosperidade com a fé, ela no próprio livro de Jó é tratada. Os amigos de Jó, quando eles veem como ele estava Na época, depois de toda a situação. Eles começaram a procurar justamente isso. Ah, será que você não fez isso? Será que você não fez aquilo? Sendo que a própria Bíblia atesta de que ele era um cara que ele não só se preocupava com ele, mas com a família dele. Inclusive, na própria palavra, aqui diz o seguinte... Qual que é o texto? O Jó, versículo... Você está no... Eu estou no versículo 5, É. na parte final. Ele falando dos filhos. Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E a prática dele, como o texto diz antes, era o seguinte: o Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã, bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. E aí ele pensava justamente isso. Porque Jó, ele não só se preocupava com ele próprio e com os bens dele, mas se preocupava com a salvação dos filhos também. Então ele é alguém que não podia ser repreensivo, mesmo assim, quando ele perdeu tudo, os amigos foram lá e apontar na cara dele. Olha que coisa importante. Estamos fazendo aqui fazendo uma analogia de Lucas 22, 31, queridos. Percebe que a gente não está fugindo da questão aqui. Estamos colocando, um link que traz, tá, referente a essa situação, que é uma peneiração que tem que ser feita com os filhos de Deus, irmão Verde. Por quê? Sem essa peneiração, não tem como eu entender que eu faço parte. O que a gente está dizendo aqui para vocês, queridos, que Jó, ele perdeu para ele ter. Muitas vezes, irmão Verde e Vinícius, precisamos perder Deus para a gente permite ter. que você esteja lá no fundo, Sim. para lembrar que Ele é quem te abençoa. Ele que faz Você tudo. é dependente dele em todas as questões. Por que acontece isso, Verde? Eu vou contar para vocês. O irmão Verde já falou aqui no início do seu comentário, lá em Mateus 13, 24, Mateus 13, 24, que existe o joio e o trigo. Eu, com os meus olhos, com os olhos do irmão Verde e do Vinícius, a gente não tem como identificar Não temos quem essa visibilidade. Nós não temos este poder. E o próprio Jesus, ali em Mateus, através do evangelista Mateus 13, 24, fala que só os anjos, através de Deus, que vai separar quem é e quem não é. O joio do trigo. Porém, para passar pelo crivo, pela fornalha, pela situação que a gente se encontra, e tem que existir essa peneiração, tem que existir esta situação. Porque Deus libera agora a proteção. O inimigo, ele sabe que já está no momento de abreviação o tempo. Não resta mais muita coisa para ele. Ele vem com fúria para todos que dizem ser Jesus, ser de Deus. Então ele vem com fúria, irmão Verde. E esta fúria, queridos, a gente citou aqui, é matar, roubar, destruir. Lá em Apocalipse disse: ai da terra, porque quem desceu até vós? Apocalipse 12, versículo 12. Quem desceu até vós? Ai da terra, porque ele vem com fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, queridos, eu estou dizendo para você, o que está acontecendo hoje, pandemia, baixas referente à morte, situações de violências constantes. Você pode colocar um cercado aí, grades enormes na sua casa. Pessoas morando em apartamento, irmão Verde, estão dizendo aí que tem Homem-Aranha aí subindo aí para roubar os apartamentos. O caos está envolvendo a questão política, social deste mundo. Então, tem que existir a peneiração? Agravando-se dia a dia. Cada vez mais. Eu só queria tocar em dois pontos aqui. Um deles foi do qual o Vinícius citou. Sim, lá em Jó 5, né? Onde relata que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos porque ele não estava preocupado com a parte material. É verdade. Ele estava preocupado com a salvação dos seus filhos. Ele queria, como ele ganhou as bênçãos de Deus para que esses filhos ele tomasse conta e entregasse novamente a Deus, ele estava fazendo a parte dele. E muitas vezes, nessa pandemia, nós estamos percebendo Sim. que líderes não estão tão preocupados. Eles não estão tão preocupados assim como Jó em oferecer. Um líder de uma igreja, ele tem que estar preocupado, ele está
tem que estar em oração, consagração. ele tem que jejuar, ele tem que estar em contato com as suas ovelhas, Sim. saber as dificuldades, assim como Jó se colocou muito bem. E aí nós percebemos que a igreja é uma bênção de Deus. Ela é uma bênção de Deus porque ela foi escolhida e ela é menina dos olhos de Deus. Verdade. Só que muitas vezes é o que nós estamos citando aqui, o joio e o trigo estão misturados dentro da igreja. Sim. O Espírito de Profecia, eu não me recordo o livro agora, não sei se é Primeiros Escritos, que diz lá que Deus tem trazido verdadeiramente os seus para dentro da igreja. E você não sabe se ele é pastor, se ele é ancião, se ele é diácono, se ele é um membro, se ele é um faxineiro, você não sabe. Não. Aquilo que você citou, nós não temos esse poder. Sim. E Satanás também tem trazido os seus para dentro da igreja de... Pera aí, irmão Verde, Satanás trazendo pessoas para dentro da igreja de Deus? Só um parênteses, irmão Verde. Mas por que ele está fazendo isso? Quando a gente pega lá Mateus 13, versículo 24, fala que os que estão dentro da igreja estão dormindo. Isso mesmo. E Satanás Laodiceia. aproveita essa oportunidade do que estão dormindo por falta de zelamento da liderança da igreja, tá certo? De consagração do povo de Deus. A gente não está aqui julgando pastores. Não, misericórdia. alguma. Isso daí Nós não estamos existe. aqui só citando o que é real, que é de fato Vivificando o que está acontecendo na nossa atualidade, como aconteceu no passado. Isso. O passado, como você citou, se torna presente na vida da igreja hoje. E a gente pode contextualizar através de Arão, homem de Deus, e se permitiu fazer um Deus de bezerro de ouro. Conhecendo todo o processo, desde quando ele foi ter um encontro com Moisés, antes de Moisés chegar novamente no Egito, para a libertação do povo, ele foi a voz que clamou. Permitiu, como líder ali, que fizesse um bezerro de ouro, um Deus ali para adorar, porque houve uma demora de Moisés. A gente está contextualizando para vocês, os que estão na internet, para entender que a gente aqui não está falando em vão, ou julgamento sobre ou pessoa ou ciclano. Estamos aqui dizendo que isto é final dos tempos. Realidade. Sim. Realidade. E também a gente tem na Bíblia a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela, conforme a gente vai lendo as cartas de Paulo, ela tem uma série de problemas. Tem grupos, cada um... Separatistas, né? Cada um é de outro. Vários partidos. E cada um baseado, muitas vezes, em idolatrias de alguns líderes da própria igreja. E isso acontece hoje ainda. Sim, sim. É algo que está na Bíblia, é algo que nós temos acesso, é algo que nós vemos, mesmo assim os problemas eles persistem. Porque não tem como uma instituição humana não ter esse problema, justamente porque somos caídos. Somos falhos. Né? Aí entra a parte da qual da nós peneiração. Estamos citando aqui da peneiração. Como que eu sei? Eu não cheguei, nunca vi com aqueles que vão buscar ouro lá, os garimpeiros. Os que garimpam. Os que garimpam lá. Eu vejo pela televisão e vejo eles com a peneirinha lá. Isso. E vai peneirando até achar uma pepita. Ou um ouro ali. Só que aquela pepita, ela não está ainda no seu formato correto, ela vai ser lapidada gradativamente, ela vai passar pelo fogo. Sim. Para realmente ela tornar-se uma pedra. Ter uma pedra, um ouro puro. Lapidado. Tirar toda aquela impureza para que realmente, é a questão de Jó, não que ele havia essa necessidade, mas se você analisar no dia que nós estamos vivendo, nós precisamos de fazer, o que precisa de acontecer na nossa vida hoje? Sermos lapidados. E como que nós podemos ser lapidados? Nessa sacudidura, vendo o que está ocorrendo ao nosso redor, não só dentro das nossas comunidades, mas de uma forma geral no planeta. Por isso que você falou, não igreja e nem pastor, igreja. Pelo contrário, muitos estão lutando, estão entregando a vida pelas ovelhas, assim como Jesus o fez. Isso é importante. Tanto que essa peneiração ela é necessária, por quê? Porque o tema de selamento, de autoclamor, não tem como a pessoa não passar pela peneira e for selada. Não tem como ela ser selada se não passar pela peneira. Não existe. Não existe. Por quê? Porque quem está sendo passado pela peneira, exemplo, só para você entender, o povo que está em casa, os que estão no trabalho, ouvindo no fone, ou qualquer lugar que esteja. Queridos, só para você entender, todo aquele que está na ambição, ou seja, amante do mundo,
ele cai na peneira. O que aconteceu que Deus fez com Jó? Por quê? Se Jó tivesse no coração o que ele tinha, seja os filhos, seja a prosperidade dos seus, Só você lembrar do jovem rico. do jovem rico, Fazendo um paralelo aí com o jovem rico. do jovem rico. Se ele tivesse no coração, ele cairia na peneira Jó. Ele não passaria. Não teria Não esse teria. testemunho dele hoje. Não teria. Então, Deus só vai saber, ou, claro, Rubens, Deus sabe? Claro que Deus sabe, eu não estou limitando o poder de Deus aqui. Jamais limitando o poder de Deus. Eu estou dizendo para você entender que Deus ele tem que fazer esta prova, para quê? Porque quando eu não tenho, Ele quer saber como vou viver. Se você pega a história de Jó, você conhece a história de Jó, a gente está lendo aqui, na narrativa de Jó, ele perdeu tudo, perdeu filho, perdeu os bens, perdeu casa, perdeu tudo. Os empregados. E ainda Os por cima, empregados, e a esposa dele ainda Amaldiçoou. a Pediu esposa- para que ele amaldiçoasse. o senhor, mesmo tendo perdido tudo, ele ainda assim permaneceu. A fidelidade. E o mais interessante é que no final da história de Jó, não a parte que ele é restituído, mas antes, quando Deus vai ao encontro dele. Que quando Deus vai ao encontro dele, Jó não pergunta o porquê. Só dele ver, ele já entende. E é assim que será, no final. se a gente voltar agora ao texto de Lucas 22, 32, agora, existe uma outra situação que o próprio Jesus falou com Pedro. Só vamos dar uma pausinha aqui. Sim, Você, meu amigo internauta, que está aí, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. é verdade. Está vendo que Deus é quem está falando com você e não somos nós. Nós queremos ser somente instrumento na mão de Deus para que a mensagem alcance os vossos corações. Nós estamos aqui oferecendo gratuitamente. Nós vamos enviar ao seu lar, só você entrar em contato conosco, aqui através da TV Cinec, você vai aí, você está assistindo, no cantinho aí você tem para entrar em contato conosco, diretamente com o estúdio aqui. Você vai ganhar esse livro, Restaurador De vidas. de Vidas. Você vai aprender mais sobre a palavra de Deus e vai entender o propósito de Deus na nossa vida, que tudo que nós passamos não é em vão, porque lá na frente nós teremos a vitória, e a vitória só existe em Jesus. Amém. Ligue para nós, entre em contato conosco aqui através da TV Cinec, e você passa o seu endereço, seu nome, a sua cidade, e nós enviaremos para você gratuitamente. Jesus, restaurador de vida. Amém. Tá bom? Verdade. E voltando um pouquinho mais agora, ali para Lucas 22, 32, a gente vê o que Jesus fez referente à peneiração de Pedro. Lucas capítulo 22, o 32. Vinícius, por gentileza. Claro. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Olha aí, roguei por vós, Pedro. Então, queridos, Jesus, A oração ele intercessória. roga por nós, para a gente não desfalecer a nossa fé, pelo que a gente está vivendo, o que a gente vai viver, sabe? Muitas vezes a gente vai ter o guarda-chuva de proteção contra a chuva. São as dificuldades, as pandemias, os covids, vão vir muitas coisas. É uma coisa certa. Daqui para diante, podem ter certeza. Ah, mas irmão, Rubens, Vinícius, vocês não são otimistas? Nós somos otimistas. Nós Claro. esperamos a volta de Jesus. Sim. Esperança. Essa é a nossa esperança, é a essência do povo que está aqui hoje passando por essa sacudidura. Mas daqui para diante, para aquele que tem a palavra de Deus, entende que tudo isso que está acontecendo haveria de acontecer e gradativamente aumentaria as dores de parto, que está escrito lá em São Mateus 25. Eu não me lembro. 24. É 24. Isso. As dores de parto, gradativamente, as dores vêm, as contrações, até realmente o ponto final. Chegar a criança, quer dizer, chegar a Jesus. Ele faz uma analogia referente às dores. Só, queridos, a intensificação que está aumentando,
você começa a perceber isso. Todos sabem que está acontecendo alguma coisa. Pela situação dos governantes, pela situação do universo. O clima não está normal. A natureza está gritando. Está gemendo. Então Deus precisa de imediato peneirar os seus filhos, liberar a proteção, tirar a proteção dos seus filhos. Mas Rubens, está doendo demais. Irmão Verde dói. Eu estou desempregado, irmão Verde. Sabe, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas, querido, por isso que Jesus está rogando. Irmão Vinícius, por isso que Jesus está rogando ao Pai, que a sua fé não desfaleça. Mostrando cada momento, Pai. Está vendo o Rubens? Está vendo o Verde e o Vinícius? Olha lá. Olha aqui as minhas mãos. Olha aqui as minhas mãos. Eles estão lutando. Eu estou ajudando eles. O Senhor sabe que essa luta não é fácil. Assim como Jó passou por aquela etapa da vida dele, perdendo a família, mais doloroso do que isso. Depois ele teve as chagas, aquela doença que se coçava com... Era úlceras. Úlceras, isso. Um caco de vidro. Por quê? Queridos, não importa a sua situação, como o Verde falou, que Jó, ele passou a questão do roubo, porque Satanás roubou, da morte, porque Satanás matou os filhos dele. Os 10 filhos. O dele, dos 10 filhos. Destruiu tudo que ele tinha. Os bens. Ainda tocou ainda no seu corpo, mas não podia tocar na sua alma, porque pertencemos ao Senhor, a Deus. E quando aconteceu isso, claro que Jó não sabia o conflito entre Satanás, sabe, e Deus, não sabia. Ele ali estava à deriva, não parecia no momento quando a gente leu o início da história. Irmão Rubens. Sim. Aqui na terra, o Jó estava sendo humilhado por todo mundo. Vergonhado, né? Antes era ovacionado, era o Jó. Só que depois, na queda, ele perdeu tudo, ele estava sendo humilhado. Perdeu todo o prestígio. Só que lá no céu, para Deus, ele estava sendo um argumento exaltado, o argumento final para Satanás de que Jó era um homem íntegro e que nada do que Deus havia dado, a fé de Jó não estava no que... Eu até me emociono falando. No que ele tinha. No que ele tinha. Jó não tinha, a fé dele não estava nisso. Estava assim, no pegando Deus verdadeiro. Essas coisas do mundo, né? Marcos 8,36. Que adianta ganhar o mundo, Verde? Perder a sua própria... E perder a salvação. E quando você falou isso, que ele estava sendo envergonhado, né? Caçoavam da cara dele, do rosto dele, sabe? Zombavam dele, os amigos zombavam dele. Crianças, sabe? Que passavam. A humilhação, porque é isso que você está sentindo. Verde, os nossos ouvintes podem estar sentindo isso hoje, Verde. Sabe, Vinícius? Os irmãozinhos da igreja que estavam... Olha, eu conheci um casal, ele foi de uma determinada igreja financeiramente boa, não vou citar o local, nada. Eles disseram que eles todo sábado, depois do pôr do sol, na casa deles, havia um banquete. Todos os sábados. E as coisas começaram a decair. Começou a decair. Já não estava todos os sábados, era um sim ou não. Aí o pessoal já começou a se afastar. Irmãos de igreja, peneiração. Ali começou a se afastar, aí ele foi perdendo tudo, os irmãos se afastaram por completo. Olha. Eles ficaram entristecidos com essa situação. E aí onde está o detalhe? Nesse momento é que nós temos que... Olha o mundo como é que estava. Nós estávamos da mesma maneira. Quando nós estávamos bem, olha, está tudo certo. Agora, quando você começa a decair, as pessoas elas querem fazer o quê? Elas não querem estender a mão, como Jesus, quando você está lá no fundo do poço, ele estende a mão e te levanta. Eles querem te empurrar mais para o fundo ainda. Ele estava sendo humilhado ali, né? E aqui na questão também de Pedro, Satanás estava querendo fazer o quê? Humilhar, acabar com a vida dele. Fala, tá vendo Jesus? Pedro, que você confia tanto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mas o que Jesus fez com Pedro? Rogou a Deus em favor dele. Querido, se você está sentindo, sabe, humilhado, seja pelo patrão, pela vida secular, sabe, a gente vive uma situação difícil. Esposa, seja pai, filho. Qual for a situação?
ou só sociedade, ou qual a situação que você está vivendo. Você está humilhado? Não esqueça, você tem um Deus que está enxergando tudo isso. Tem um Deus que está rogando por você. E tudo que está acontecendo na sua vida, aquele não dorme. O galardão está guardado. Aquele trabalha todos os dias. Querido, você vai ser vingado. Mas não porque Deus quer destruir, mas porque esse fez ao povo. O que se planta, se colhe. E eu tenho certeza que Deus vai colocar você no altar do Senhor. Não importa a humilhação, seja qual for a situação da sua vida. Deus tem um propósito para você. E você se agarrando, como Jesus está te rogando por você, agarra nessa peneira, agarra como muitas vezes, né, o ouro não caiu, aquele que chamamos de oleiro, muitas vezes o inimigo vem, o oleiro não deixa, porque ele está enxergando as suas condições. Refazendo diariamente a nossa vida. A nossa vida. Existe um texto de Jeremias 16:15 que você leu, é isso, Vinícius? Qual foi o texto que você leu? Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Olha que o Vinícius vai ler. Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Eu virei inesperadamente, como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Olha, vigilante, orai e vigiai, sem cessar. E tem um texto que diz assim, Judas 18 e 19, diz assim: não cancele o Espírito Santo, queridos. Não cancele o Espírito Santo, porque é Ele que vai dar prosseguimento depois que você se mantém firme na peneiração. A gente tem que manter, sabe, Verde? A gente está vivendo uma situação, eu sei, por isso que Deus está rogando por você. E aqui a história fala que Pedro, ele caiu da peneira, porque ele negou a Jesus 3 vezes. Sim. Mas a gente quer continuar com essa história. A nossa fragilidade é essa. Aquele que se exalta será humilhado. E Pedro, naquele momento, ele estava fazendo o quê diante do Senhor? Se exaltando. Não, Senhor. O 33 fala: não, Senhor, eu vou para a morte contigo. Sabe, eu vou contigo para qualquer lugar. Confiança própria. Olha, confiança, presunção e orgulho. Queridos, que lição que Pedro teve? Libere-se, sabe, repúdia isso na sua vida, porque nós aqui queremos repudiar o orgulho, a presunção, sabe? Não queremos ser maior que ninguém. Sabe, queridos, Jesus é o que a gente vai clamar esse Jesus para estar próximo de nós, para o inimigo fugir. E você vai manter firme e forte até o final da história. Eu vou cantar mais um louvor e em seguida nós vamos fechar aqui a palavra de Deus. Fechar em certo sentido. Claro. Ela sempre vai estar aberta em nossos corações. É verdade. Gostaria que a Jana aí pudesse colocar aí. Em meu viver, pois me libertastes com teu poder. Em teus braços seguro hoje estou, caminhando e louvando ao Senhor. Não importa o deserto, nem mesmo o mar, confiante em ti eu irei caminhar para além das montanhas, no celeste lar, na santa cidade eu irei habitar. Ali sobre o trono verei meu Senhor, o meigo cordeiro reinando com amor. Cantarei nesse
Jesus, o restaurador de vida. Entre em contato conosco e ganhará este livro. Para além das montanhas, no celeste lar, na santa cidade eu irei habitar. Ali sobre o trono verei meu Senhor, o meigo cordeiro reinando com amor. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador. Pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza, nem dor. Pois ali viverei junto com o meu Salvador. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza e nem dor. Sem temor, sem tristeza e nem dor. Sem temor, sem tristeza e nem dor. Ali viverei bem feliz junto ao meu Salvador. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, nós estamos aqui falando sobre a peneira que haveria de acontecer e que já está acontecendo no meio do povo de Deus. E eu quero, na minha parte, encerrar com um texto de Gálatas 2:20, dizendo assim, Paulo falando, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim segurar essa peneira, para mim não cair Cristo, cair, tá? Para o mundo não abraçar o meu coração, para não viver que este mundo está vivendo, eu preciso que Cristo viva na minha vida. Amém. Amém. Vinícius. Amém. Bom, uma boa noite para você e lembrar um pouco que o sofrimento dele nos ensina muito, mas o sofrimento de Cristo, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de nos salvar. Restaurar, né? Restaurar, nos transformar. Então, Maranata. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, bem conhecido de todos. Jesus está onde? Jesus está onde? A porta. Fazendo o quê? Batendo. Pedindo licença para entrar. Para que ele possa fazer morada em nós, como o Rubens citou. Sem Jesus, não temos alegria, não temos paz, não temos esperança de um dia herdarmos as mansões celestiais. E hoje ele quer que você abra o seu coração